final de semana foi terrível para os torcedores do Peixe. O Santos perdeu a 4ª partida consecutiva no Brasileirão Série B e para deixar o santista mais irritado, as sereias também foram derrotadas. Meu amigo Eduardo Jardim está chegando para falar dessa fase. Que fase, como diz o Milton Leite, no quadro Na Área. Fala, Thiago, pessoal do Jornal Litoral, muito boa tarde. Fim de semana movimentado, né? Os grandes paulistas jogaram, um dos grandes ainda joga hoje, mas vamos começar falando por quem já atuou. 2 deles jogaram entre si, lá em Itaquera. Corinthians e São Paulo ficaram no 2-2. O tricolor paulista saiu na frente com o gol do Lucas logo aos 4 minutos. Depois o Igor Coronado empatou nesse belo chute aos 30. Depois, aos 40, o zagueiro Kaká fez contra e o tricolor ficou na frente ali até o intervalo 2-1. Aliás, até o intervalo não, até um pouquinho antes do intervalo, e a gente já vai explicar o porquê. Depois desse gol do Kaká, gol contra, a torcida do Corinthians começou a arremessar algumas garrafas de água, algumas coisas ali nos jogadores do São Paulo, que foram relatar para a arbitragem. E aí o Carlos Miguel, o goleiro do Corinthians, ficou bravo, acabou empurrando o Caleri fez uma cena a mais, e aí deu toda uma confusão. O Luciano foi empurrar o Caleri, foi empurrar o Carlos Miguel empurrou de volta, ficou aquela confusão toda. No final saiu um cartão amarelo para cada lado e o jogo recomeçou. E por causa disso, tivemos alguns acréscimos a mais aí e o Corinthians empatou antes do intervalo com o Gustavo Silva, que era o Gustavo Mosquito, mas ele não quer mais ser chamado de Mosquito. Então, a partida teve números finais aí, no segundo tempo não saíram mais gols, mas o menino Caetano, o zagueiro, chegou a ser expulso, o zagueiro do Corinthians ainda, mas ficou nisso mesmo, 2-2, com o resultado, 1 ponto para cada lado, é claro. O São Paulo fica na 5ª colocação com 15 pontos e o Corinthians é o 16º, o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 7. Passando para outro grande, Thiago, Palmeiras joga hoje contra o Atlético Mineiro lá em Minas. Palmeiras que teve o final de semana também movimentado, porque o Dudu foi anunciado pelo Cruzeiro, mas depois aparentemente voltou atrás, não sabe se quer sair ou não, conversou com a diretoria, com o Abel, vai ficar de fora dessa partida do Atlético Mineiro, mas teve todo um zum aí nos bastidores, ainda não está redefinida essa situação, vamos ver como o Verdão vai se posicionar essa semana, mas a partida de hoje segue normalmente, um belo jogo contra o Atlético Mineiro às 8h30 da noite, o Palmeiras atualmente é o 7º colocado, o Atlético Mineiro é o 9º na tabela de classificação. E aí a gente passa pro Santos. O Santos, Thiago, tá numa fase ruim em todas as frentes, né? No feminino, no masculino. E vamos começar falando sobre o masculino que perdeu no sábado, na sexta-feira já, para o Operário lá em Ponta Grossa por 1-0. Com a derrota, o Peixe, e claro, outras combinações da rodada, o Peixe caiu mais uma posição, agora é o 7º colocado da Série B. Tem 15 pontos e já tá a 3 do G4. O primeiro no G4 é o Goiás, que é o adversário do próximo jogo, na quarta-feira na Vila Belmiro, Thiago. O Goiás já tem 18 pontos. Então é bom o Santos se mexer aí, porque essa situação pode ficar complicada, tá? É claro que com a derrota surgiram muitos papos de demissão, de nomes circulando. Parece que o Santos entrou em contrato com o Emerson Leão para ser um estilo, um coordenador ali, uma transição entre base e profissional, mais ou menos como o seu Zito fazia antigamente. Mas o Leão recusou o convite porque ele já se aposentou do futebol, né? Surgiu também aparentemente o nome do Felipão, mas claro, isso teria que acontecer depois de uma saída de Fábio Carrilho, que não vai acontecer no momento, Thiago. Parece que o Santos, a diretoria santista, principalmente a alta cúpula, digamos assim, espera mais essa partida contra o Goiás para depois tomar uma decisão, tá? E as meninas seguem mal também. Pelo Campeonato Brasileiro, elas perderam para a Ferroviária no sábado por 2-0 e a situação agora é crítica, Thiago. Precisa ganhar os 3 últimos jogos para escapar do rebaixamento. Até agora, as meninas têm 2 vitórias, 1 empate e 9 derrotas na competição nacional. Só 7 pontos somados. Então, vai ter que acontecer praticamente um milagre aí para escapar do rebaixamento. Seria o segundo em menos de 6 meses, Thiago. Uma vergonha gigantesca para o Santos Futebol Clube e para a gestão atual também, que não adianta culpar a anterior por essa condução do futebol feminino que foi muito mal feita. Tá bom? Qualquer hora a gente volta com qualquer atualização do futebol, Thiago. Valeu. Valeu, Eduardo. Situação do Santos, hein? Você pode rever daqui a pouquinho em nosso canal no YouTube a participação do Eduardo Jardim no quadro Na Área. Quarta-feira tem Santos e Goiás aqui na Vila Belmiro. O Santos precisa ganhar, hein? Meu Deus do céu.